o torcedor rubro-negro, a gente falou isso ontem, né? Ele acha que o que falta ao Flamengo é escolher o treinador certo para a máquina girar imediatamente. Se a gente olhar para trás e olhar para frente, você vai ver que para fazer a máquina girar, você precisa de um tempo de adaptação. E aí saiu do Vitor Pereira para o Sampaoli, não é que estão na mesma trajetória, não. São conceitos diferentes. E a preocupação hoje, para mim, Dani, é a seguinte. O Paulo Souza, vamos lá atrás, o Paulo Souza veio para modificar tudo isso, para uma mudança radical. Dançou. A solução Dorival foi estender o prazo de validade da equipe. E foi o que o Dorival fez. Bom, rapaziada, vamos aí com mais um programa da ESPN. Tem também vazamento de conversa aí, rapaz. Uma loucura. Tá bem legal o programa. Sobretudo os comentários do Calçade, sempre cirúrgico ali nos comentários, falando sobre esse jogo aí, Flamengo e Racing, né, que infelizmente o Mengão perdeu, mas enfim, bola pra frente, perdeu não, empatou, mas um empate com sabor amargo ali, né. Então você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, beleza? Vamos mudar esses números aqui, 70% das pessoas assistem o canal, gostam do canal, mas não estão inscritas. Vamos mudar isso aqui. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like. Vambora pro debate também bacana aí sobre De Arrascaeta. Tem a conversa aí do Marcos Braz também. Tá uma loucura esse vídeo. No final do vídeo vocês vão acompanhar de vez aí, beleza? Então vambora. Agora sim, muito boa noite para vocês três. Oswaldo Pascoal, quero que você defina o meu modelito desta sexta-feira em uma palavra. Impecável. Não vale nada. Boa noite, Oswaldo Pascoal. Boa noite, gente. Boa noite, fã de esporte. Paulo Calçade. Falso. Daniela. Falso. Aí, Mauro, um abraço para todo mundo. Eu às vezes vejo o jogo de futebol e eu não consigo ver o que o treinador vê. Eu não enxergo o que o treinador enxerga. O Sampaoli, por exemplo? Eu tenho alguma dificuldade. Confesso para você, eu tenho alguma dificuldade. Mas o Flamengo deixou escapar ontem uma grande oportunidade. Uma maravilhosa oportunidade de fazer 3 ou 4 e definir a sua classificação. Às vezes eu não entendo por que o time do Flamengo volta tão devagar para o segundo tempo. Às vezes eu não entendo por que o Flamengo não tem a intensidade necessária para matar o jogo. Tem muita gente que diz que o time não tem preparo físico. Tem muita gente que diz que o time não tem pegada de aquele sangue nos olhos para ser campeão. Tem muita gente que diz que o time do Flamengo precisa ser remodelado porque os jogadores já não têm mais aquela fome que tinham em 2019. Então eu acho que é um composto disso tudo para a gente reavaliar essa situação. Parabéns para o Gabigol, faz aí, ultrapassa o Luizão na artilharia da Libertadores da América. É realmente uma marca expressiva. 30 gols na Libertadores da América, nenhum brasileiro, a não ser o Luizão que fez 29 e o Gabigol fez 30, parabéns a ele, é uma marca histórica. E no Boa Noite, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, eles são apenas uma holografia, ontem em campo uma holografia, é apenas uma imagem, uma mera imagem do que eles significam para o Flamengo, porque ontem eles conseguiram não representar aquilo que verdadeiramente eles são. Muito longe, muito longe. A distância do Bruno Henrique para o Bruno Henrique é enorme. A distância do debochado para o debochado é enorme. Agora. Eles precisam melhorar rapidamente. O Flamengo precisa deles. Os dois voltando de lesão, né? Meninos, já que o Pascoalzinho fez o destaque dele em relação a esse Flamengo, vamos logo debruçar nesse assunto pra gente não perder tempo, porque tem muita coisa para tratar hoje ainda, Mauro. Vou te dar boa noite também, querendo te ouvir em relação a isso. Ontem, quando o quarteto fica em campo, né, no segundo tempo do jogo, traz ali uma lembrança ao rubro-negro imediatamente, mas é o que o Pascoal tá falando. É complicado repetir o desempenho. Né? Nessa condição, boa noite, Dani. Que roupa linda hoje. Calçade, Pascoal, um abraço enorme. Impactante essa roupa. Fim de noite, né? Quando vai pra cama, pijama, não sei o que. Tá. É o seguinte, boa noite, um abraço enorme ao fã de esportes que está nos acompanhando. É o seguinte, eu acho, eu até comentei anteriormente ali com vocês, que antes do jogo, se tivesse que assinar um empate fora com o Racing, não estava ruim, não. Sim. Um empatezinho lá, um pontinho lá, depois tem 2 jogos em casa e tal. Aí depois vem o jogo. Você fica 50 minutos com um jogador a mais, você fala, nossa,
tem que ganhar esse jogo. Não, o empate que eu assinei lá não me interessava mais, eu vou ganhar agora. Aí, de repente, começa a levar susto e fala, melhor o empate mesmo, porque quase que eu perco. Enfim, não aproveitou o tempo que teve. A bola na trave. Aí tem uma bola na trave, quase que ganha. Pois é, então, assim, podia ter trazido uma vitória, claro que mas podia. Era difícil. Claro que podia. Mas como resultado, somar um ponto, não. Mas pelo que se viu, aí vem as críticas. Por que pôs o Arrascaeta? Por que não põe mais Matheus França, mais jovens? Põe Arrascaeta com o Bruno fora de forma e tal. Acho que a surpresa boa, que vai começar a criar uma dor de cabeça, é o Pulgar ali no meio, que eu acho que foi bem. O Sampaoli o conhece, então ele passa a ser um concorrente ali para uma daquelas vagas. Mas não foi, esteve longe de ser o Flamengo que o torcedor gostaria. O quarteto não tem mais força com esses dois na condição física que estão. E o jogo em que o Pedro não deu um chute a gol. É complicado. O Gabigol deu 2, né? Errou. Ele errou, não sei nem se seria marcado o impedimento ali naquele lance dele, mas enfim, ele erra. E depois fez um gol muito bonito. Parabéns ao Gabigol que chega a essa marca. Mas o Pedro, centroavante, que imagino que é um futuro centroavante de seleção brasileira, tem que ter uma chance de marcar e não teve nenhuma. Então o Flamengo tem posse de bola pra caramba, mas e daí? 70% a 30%, mas se você não for efetivo, aproveitar essa vantagem de ter a bola e chutar mais, finalizar mais, não resolve. Não foi um bom jogo por isso. Calçade, boa noite. A gente falava sobre isso. Eu já te vi. Foi hoje, né? Porque depois de meia-noite já era hoje. Eu já te vi hoje. E a gente falava sobre a diferença entre voltar com o empate para a tabela, porque talvez fosse o jogo que se esperasse um resultado adverso. O fora da curva é contra o Alcas na primeira rodada, né? E sobre o desempenho, assim, acho que existe uma distância. Só para te passar a palavra, já que eu virei motivo de chacota aqui, eu sou uma mulher de personalidade. O Rafa Fute está falando que eu tô parecendo a toalha de mesa da avó dele. Meu Deus. Era só isso que eu queria. Pode ser homenagem ao Napoli, campeão também, homenagem de, né, aquela toalha de restaurante italiano e tal. Às vezes é mais colorido um pouco. Bullying, não acho correto, bullying, mas eu legal. tenho uma parecida. Toalha. O seguinte, Dani, eu acho que o torcedor rubro-negro, a gente falou isso ontem, né? Ele acha que o que falta ao Flamengo é escolher o treinador certo para a máquina girar imediatamente. Se a gente olhar para trás e olhar para frente, você vai ver que para fazer a máquina girar, você precisa de um tempo de adaptação. E aí saiu do Vitor Pereira para o Sampaoli, não é que estão na mesma trajetória, não, são conceitos diferentes. E a preocupação hoje, para mim, Dani, é a seguinte: o Paulo Souza, vamos lá atrás, o Paulo Souza veio para modificar tudo isso, para uma mudança radical. Dançou. A solução Dorival foi estender o prazo de validade da equipe. E foi o que o Dorival fez. O Dorival parou, não tem nada de mudança, não tem de corte, cada um joga na sua, Gabigol vem aqui, faz uma função diferente, leva o Pedro para a seleção, o Pedro foi, o Gabigol fez menos gols do que fazia, o Pedro explodiu, o Flamengo funcionou, ganhou 2 títulos. Ele estendeu a data de validade. Aí a diretoria entendeu que tem que mudar, porque tem que girar, algumas coisas precisam ser feitas, alguns setores do time não estão jogando bem, alguns jogadores estão com idade mais avançada, é preciso mudar o Flamengo. Vem Vitor Pereira, dançou. Só que não veio agora o treinador para a extensão dessa data de validade. Veio o Sampaoli, que vai, sim, na ferida. Sim. O Sampaoli vai na ferida. E só que ontem a escalação era... O que impactou no jogo para mim? Primeiro que o Fluminense meteu 5-1 no River Plate. Você é argentino, você está vendo que o teu time, melhor time do país, veio ao Brasil, tomou 5. Uhum. Pode discutir as circunstâncias, levou 5. Você já fica esperto. O Flamengo, a última vez que foi lá, meteu 4-0 no Vélez. Só parecia uma brincadeira. Era uma brincadeira aquele jogo do Flamengo. Aquele jogo foi barato pro Vélez. Foi um negócio assim absurdo. Acho que foi o maior jogo que eu vi do Flamengo. Foi um negócio absurdo. O Vélez nem sabe o que aconteceu até hoje. Você se prepara para enfrentar o Flamengo. E o Flamengo veio com problemas. Lado do campo, o Wesley, o Ayrton Lucas, que talvez hoje a condução pelo lado esquerdo tinha problemas. No primeiro tempo foi um acerto de cruzamento, Pascoal. De 10, só um. No segundo, com as mudanças, foram 3 de 9. De um deles saiu o gol
o segundo, saiu o gol, né, o segundo. Então, o Flamengo, o que faz o Racing? Ele bota as duas linhas, tranca os lados e o Flamengo fica com aquela galera toda no meio, rodando e tentando entrar. E o Pedro, sem encontrar o Pedro. Tanto que o Gabigol sai, vem jogar do Everton. Agora, Vidal, faz a diferença hoje? Não faz. Everton Ribeiro, faz a diferença hoje? Não está fazendo. Então você começa a ver aí que o Wesley é a opção que existe. O Mateuzinho, o Varela estão fora. Operados. O Wesley eu vejo como um garoto que dá para trabalhar. Mas o Flamengo está muito pesado para ele, porque, por exemplo, ele faz um domínio no expulsão. O segundo amarelo, ele domina a bola viva na frente da área para o adversário. Quer dizer, tem coisas para serem trabalhadas. Então, o empate nessas circunstâncias, você pode entender que foi bom, mas dava para ganhar o jogo. E agora o Flamengo tem o Racing, o Alcas em casa, que tem que ganhar esses 2 jogos. Sim. E o Blense, que é a equipe mais fraca jogo da chave, ele tem que ganhar fora também. Sim. Porque senão, nós vamos discutir uma crise que o rubro-negro não está preparado para encarar. Vocês estão falando aí... O muro já amanheceu pichado, né? Só para dar aquela... Vocês estão falando aí em números, né? Poderia ter ganho, teve tantos por cento. Vamos dar uma olhada, então, nesses números para a gente entender, assim, o que o Flamengo efetivamente poderia ter sido de melhor e eu ter feito de melhor. E eu tenho uma questão sobre as substituições. Eu acho que tem uma que deveria ter sido feita no primeiro tempo e não foi, mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos ver os números. Tá aí, ó, Racing e Flamengo. O Flamengo foi superior, nosso dobro de posse de bola, né? 70%, chutes no alvo, um só. Aí a questão que o Mauro levantou aqui, né? Grandes chances, 3 e ações na área rival, 14 para cada lado. Essa é a terceira fase da rodada de grupos da Libertadores. Vocês iam falar, eu fico pensando o seguinte, ficou com a mais a partir dos 26 do primeiro tempo, né? Foram 3 50 minutos, né? 50 minutos, de 26 a 26. Era a hora de ganhar o jogo, né? Então, mas não era a hora também de modificar a maneira de jogar, se não as peças? Eu acho que poderia ter tirado um dos volantes, já que não tinha um volante ali que fosse o Gerson, que é um volante completamente capaz de sair e ocupar o papel de meia. Não seria a hora de se aproveitar disso para colocar uma equipe um pouco mais ofensiva, já que estava com um homem a mais? Eu fico pensando nessa possibilidade de ofensividade, né? Porque se você for botar um ponta na esquerda, você vai parar o Ayrton Lucas. Você podia botar o Matheus França no lugar do Vidal e criar uma jogada pelo meio. Isso, mas aí logo de cara você pensa, vou tirar um dos volantes. Eu confesso pra você assim, eu não acho que o Thiago Maia esteja jogando bem. E o Vidal tá? O Vidal também não estava jogando bem. O Pulgar estava jogando bem. O Pulgar estava jogando por ele e pelo Vidal. Eu, de maneira surpreendente, vi o início do jogo com o Vidal trabalhando pelo lado esquerdo, que não é a especialidade dele, né? Ele joga melhor pelo lado direito. Nas saídas de bola, o Thiago baixava para receber dos zagueiros e o Pulgar subiu um pouquinho pela facilidade do Thiago maior de sair jogando. Para tocar no Pulgar e ele começar a jogada, né? E aí, a gente não consegue enxergar coisas muito positivas do time do Flamengo depois dessa expulsão aí, né? Eu acho que é um dos recordes mundiais, né? Ele tomou o cartão amarelo num lance na frente, ele veio pra trás e fez isso aí. Não deu o quê? Não deu um minuto. Entre uma coisa e outra, não deu um minuto. E aí, e com todo respeito, né? O Racing, com 50 minutos jogando com o jogador a menos, tem 14 ações na área, o mesmo número de ações do que o Flamengo, tem quase o mesmo número de finalizações do que o Flamengo. Mais no gol do que o Flamengo. Mais 9 mais 3 no gol. Do que o Flamengo. Então, tem alguma coisa que está errada. Essa é que o Gabigol pegou de direita. Não é a perna preferencial dele. E aí acaba fazendo esse gol na jogada ensaiada. Tanto que ele vem abraçar. É um ponto positivo, né? Jogada ensaiada é um ponto positivo. Já tem uma jogada. Porque todo grande time tem boas jogadas ensaiadas. Isso mostra a importância do treino, né? Essa é uma ótima opção, né, que o Flamengo tem das jogadas. Aí já tinha um a menos, ia faltar alguém para fazer a cobertura, né? Ia faltar alguém. E acabou faltando. O Paulo Guerreiro, a bola que você falou do domínio dele, fica longe do corpo dele e tem que acertar o adversário. Já tinha um amarelo no primeiro tempo. O do primeiro tempo foi uma jogada infantil. É que falaram pra ele, lá na Argentina, você tem que chegar nos caras, porque se você não chegar, os caras vão bater em você. A primeira que ele foi, deu logo no rosto do cara, quase botou o sujeito a nocaute. E a falta foi batida. Eu escutei hoje gente falando o seguinte,
Puxa vida, dava para o Santos chegar. Nem com 2 Santos no gol dava para chegar. Dava, velho. Nem com 2 goleiros. O cara meteu a bola no ferro. É no ferro que segura a rede, olha lá. Olha lá onde que vai essa tinha, bola. né, Pascoal? Você tem o destro e o canhoto para bater ali. Porque tem, assim, são 2, a bola canhota sai por fora, a do destro vem para dentro. E ele fica exatamente na posição correta, esperando a cobrança. Só que a bola foi no imprevisível. Essa jogada aí também é uma jogada que não dá para acreditar que tenha sido proporcionada pelo time do Flamengo ao adversário. O Flamengo está... O São Paulo disse anteriormente assim, São Paulo, como falam na Argentina, como falam na Itália. Diz que ele quer tornar o Flamengo um time invencível. E ontem também na entrevista, ele viu outro Flamengo, longe, né? Assim, né? Ele tá no papel dele de elogiar e tal, mas... Os técnicos a gente viu o Dorival falando depois do jogo do São Paulo, agora ontem o São Paulo. Quem não viu o jogo e vê só o São Paulo falando, fala, nossa, o Flamengo deu azar de não trazer um resultado melhor, porque parece que foi um jogo muito melhor do que ele demonstra na entrevista. Mas voltando ao que a Dani perguntou, acho que faz sentido. Quando perdeu, talvez essa ousadia. Eu também no comentário inicial falei do Matheus França, que tem jogado menos com ele. Ou não quer pôr o Cebolinha, não quer pôr tal... vai atrasar o Ayrton Lucas, vai embolar e tal. Então vamos pelo meio. Por que eu vou ficar com todo mundo ali, com esses volantes todos? Eu acho que essa é a crítica que cabe a ele, sim. Talvez um pouco mais de ousadia. E aí, quando ele vai mexer depois, ele mexe com 2 jogadores que são consagrados, que o torcedor está louco para ver de volta, mas não para esse jogo, de repente, né? Colocá-los em outros jogos. Agora, tem a culpa por parte dos jogadores também. O Everton Ribeiro, gosto muito, estou sempre defendendo ele aqui e tal. O nosso conselheiro Miranda quer tirar ele toda hora do time. O Everton mandou mensagem ontem falando, defende agora. Então, ontem não foi bem, mas só ele não foi bem. Num time que não consegue proporcionar ao Pedro um chute a gol, então, não é só o Everton. Tem 2 jogadores que, quando esses 2 estiverem bem, o Pascoal falou, né? O Arrascaeta foi uma tentativa do cara que saiu depois de um período inativo. Sim. E a gente quer sempre ver o outro, a boa versão. Sim, claro. E é preciso entender que vai demorar um pouco. Numa outra situação, talvez ele nem entrasse em campo. Arrascaeta e Gerson, no meio de campo, o Gerson estava bem com o São Paulo. O Gerson estava um jogador mais agressivo, participativo, fez muito bem para ele por já ter trabalhado com o São Paulo. Mas com o Arrascaeta e o Gerson bem, é outro time. É outro time. Sim. E a lateral direita precisa urgentemente, por incrível, olha lá, hein, de Varela ou do Mateuzinho. Que também a gente até agora não é o torcedor rubro-negro não olha e fala assim, pô, esses caras são a solução. Mas pro Wesley, o Wesley é um jogador impetuoso, ele vai para cima, ele tem vontade e tal, mas ele precisa ser muito bem trabalhado com a bola, sem a bola, posicionamentos, o domínio, quando tem um marcador por perto para dominar já saindo e não aquela bola que bate e fica viva. Então, assim, ele só está no time hoje porque não tem opção. Eu não sei se o São Paulo vai ter a paciência. Mas eu acho que foi elogiado no começo também ali, né? Parecia assim que ia ficar. Ele tem muito potencial, lógico. Ele tem muita frequência ofensiva. Eu não vou culpar o Wesley pelo empate, não. Não vou culpar. Porque ele saiu e aí o time aí teve que montar uma estratégia, o Pulgar teve que ir para a zaga e tal, teve que montar um outro esquema de jogo. Eu não vou criticar o menino, não. Porque jogar Libertadores da América... Eu, Paulo Calçado e o Mauro já tivemos algumas vezes no cilindro. A reverberação do som é um negócio impressionante naquele estádio. É diferente lá. O pessoal reclama que no campo do Palmeiras tem a reverberação do som, é muito forte. Sim. Lá no cilindro também. Eu acho que aqui que deu uma calada, uma baixadinha de bola quando sofre o gol, né? Aí perde com um jogador a menos, aí toma o gol, aí por minutos ali a coisa ficou... Aí quase toma o outro, aos 80... Não é o time que sente, não, o torcedor também sente um golpe, né? Também sente. E aí a gente vê, eu acho que o Flamengo tem muita bola para mostrar. Agora, como eu disse no início, eu acho que é um composto de situação. É um composto de trabalho físico que o time do Flamengo precisa. É um composto de aplicação tática, que é uma outra situação que o São Paulo tem que resolver, de posicionamento do time, e acho que tem que ter um pouquinho também na conta dos jogadores. Agora, óbvio, tem que ganhar do Racing aqui na volta. 2 jogos em casa.
Faz 6 com 4, que já tem 10. E tem um adversário facilmente superável. Que é o próximo. Superável lá fora. Então, 13 pontos, tá de bom tamanho, assim, numa conta feliz e tal. Precisa ver quantos pontos o Racing vai fazer. O Racing perde aqui, se fizer 6 também vai a 13. Se o Racing fizer, Racing tem 7, né? 7. Se faz 6, aí fica Flamengo, aí vai disputar ali. Quem ganhou, tal, porque saldo de gols, enfim, tem algumas coisas para ver quem seria o primeiro do grupo. Mas ele está com... Primeiro que ele tem dificuldade de taticamente resolver o Flamengo. Então, as coisas mudam. Falar mudança de sistema com o Bruno. O Bruno precisa jogar, mas a capacidade dele mudar o sistema hoje é pequena, porque ele tem que jogar para melhorar. Sim. Se ele não jogar, vai ser mais longo esse processo. Mas é um jogador que teve uma contusão gravíssima. Então, assim, até psicologicamente é difícil você tem que se acostumar a voltar, a ter segurança, né, para jogar. 10 meses fora. Foi algo muito difícil que aconteceu no joelho dele. A Arrascaeta certamente vai voltar nesse processo antes, mas taticamente a gente já viu vários Flamengos aí, né? Dos 5 jogos do São Paulo, são 5, né? 5. 5 jogos. São 5 modos diferentes de jogar e 5 escalações diferentes. Então, não tem uma escalação repetida e não tem um modelo de jogo repetido. Ontem, teoricamente, ele começou o jogo num 4-4-2, né? Sim. Para tentar fazer a bola chegar, liberando os laterais para chegar a bola ofensivamente. Mas, não trancado atrás, o time do Racing pouco espaço deu para o Flamengo. E aí a gente vai vendo o time se movimentar. Por exemplo, eu acho que o Pedro ontem fez uma das piores partidas dele com a camisa do Flamengo. A primeira bola do jogo, aquela bola que vai na lateral esquerda e que tem o cruzamento, ele fica reclamando que a bola não foi para ele. E eu acho que ele tinha razão. Aquela era uma bola para cruzar e não para bater no gol. O Ayrton Lucas bate no gol, porque o Ayrton Lucas estava com um ângulo muito fechado. Aquela era uma bola para cruzar. E ele saiu reclamando, porque talvez fosse aquela a grande oportunidade dele. Porque não teve outra para o Pedro. Teve para o Gabigol, que na jogada ensaiada, sai lá do segundo pau, faz a volta e pega na... Por que ele faz aquele gol? Primeiro que tem um jogador a menos. Sim. Porque se tem o chamado homem do rebote, que fica na meia-lua, o cara dá 2 passos para dentro, a bola não vai chegar. Como não tinha, ele faz a volta, recebe e faz o gol. Foi bonito o gol? Bonito, bem trabalhado? Parabéns para o São Paulo que conseguiu trabalhar uma jogada. Então eu acho que tem muita coisa para fazer no Flamengo, só que não tem tempo. Né? Aí tem o ponto positivo, já tem o Atlético Paranaense agora. Já tem o Atlético Paranaense. Vamos falar daqui a pouco do jogo do Furacão, vitória de virada da equipe do Paulo Turra. Aí sabe o que a gente vai falar? E a gente projeta o jogo do final de semana. Aí o Pedro, essa bola, o Pedro fica revoltado. O Pedro sai cuspindo o marimbondo lá. Essa bola era, ó. Realmente ele não tinha muito ângulo ali para bater, não, né? Os dois atacantes dentro da área. E Dani, daqui a pouco, quando a gente for falar do Atlético Paranaense, da virada também, a gente vai falar. E não tem tempo o Turra para melhorar, não, porque já tem o Flamengo pela frente. Ninguém que tem 3 competições tem tempo para nada, tem o Atlético, né? Isso é geral para todo mundo. Essa falta de tempo aí só vai... Se a gente vai tratar no programa de crise em crise. Se eu mudo o time, muda a crise. Sim. Porque para acabar com uma crise, para alguém conseguir dar jeito, é mais uma exceção, é mais um caso raro do que a normalidade é crise em todos os clubes. É por isso que a longevidade faz tanta diferença, né? Conhecer o elenco. O São Paulo está aí, cara, falando de tempo. O São Paulo, assim, quem conhece São Paulo fala o seguinte: quem conhece? É um cara no dia a dia difícil de lidar, pessoalmente. Porém, os treinos são um absurdo. Tá bom. O que você tem? Você tem o cara difícil de lidar e o treino, que é um absurdo, quase que você não tem. Então você fica só com a parte ruim do pacote, que é um cara que não é fácil, né, para lidar com ele, mas ele dentro de campo ele se garante. Ele não consegue se garantir dentro de campo, porque o Flamengo chegou do jogo na madrugada, os jogadores dormiram no ninho do urubu para treinar de manhã. Você treino é uma coisa, né? Não é um treino, você é mais... Tira ali o avião, bota para mexer os caras, quem não jogou treina mais forte, quem jogou uns fazem tratamento, eventualmente um pode ir para campo fazer algo muito leve, mas treinamento que vai te trazer mudança, ganhos táticos e técnicos na equipe, isso não existe.
aí ele já tem um jogo agora. Então é o seguinte, é muito raro, tá na hora assim, do torcedor começar a cobrar isso. O torcedor vai lá pichar, culpa do dirigente, culpa do treinador, só que a culpa é do Cartola também, que aceita esse calendário, porque não é só o problema do mês de maio, é o mês de abril, que foi assim, é o mês de maio. Mês de maio são 9 jogos. Para junho, aí você vai para julho. Gente, chega uma hora que quebra. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, para quem está jogando. Sul-Americana, né? Ou Sul-Americana, são 9 jogos. E no mês passado, final do estadual, mais 2 jogos para quem tinha final do estadual. Essa é uma discussão que a gente vai em looping, vai e volta de acordo com o time que está sendo falado. Não os tem reflexos jeito. estão aqui dentro, nos placares e aqui. Sim. Só que sobra sempre para o treinador, aí o jogador é vagabundo, aí o torcedor vai lá, faz reunião, invade CT, porque esse é o modelo, não é? E os responsáveis, quietinho, que é quem bola o calendário e quem aceita o calendário. Esses são os grandes responsáveis. E, rapaziada, teve uma discussão aí, rapaz, do Marcos Braz com um torcedor do Flamengo. Tá aqui, ó, tô com um Python aberto aqui. Esse aqui é o Braz mesmo, tá? Ó, vamos nos falando por aqui. E ele chamou o rapaz de moleque, tanto é que ele respondeu: moleque, qual é, Braz? Tu é vividão, frequentava arquibancada, sabe que tá fazendo merda atrás de merda. E ele respondeu: estou sempre à disposição. E aí ele falou aqui, ó: vocês nunca ganharam como esses 4 anos. Vai por mim. 3 finais de Libertadores em 4 anos. Cara, pra mim o grande erro dele, cara, é ficar o tempo inteiro se escorando nisso, quando na verdade o grande mérito do Flamengo é o departamento financeiro. Com o dinheiro que o Flamengo tem, Braz, se você não ganha título, você ia ser aí você não ia ser ruim, você ia ser horroroso. Não ia ser ruim, ia ser horroroso, bicho. Ainda fica se escorando nessa história de título. A gente quer saber o de agora. O que passou, passou, velho. Pô, galera, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, massa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.